Fala, galera animada. E aí, beleza? Hoje no canal Prof. Lívia, a gente vai estudar sobre a construção de Brasília. Mais especificamente, a história da construção de Brasília. Então, eu espero que vocês gostem do que eu vou apresentar para vocês aqui neste momento. Vou começar, compartilhando com vocês uma aula que eu costumo dar no cursinho, né, onde eu trabalho. Ok? Vamos lá. Hoje eu vou focar um pouquinho na história da transferência, né, da capital para Brasília, né, no caso para o centro-oeste do país. Bom, nos primeiros anos de colonização, a gente sabe que o Brasil teve uma primeira capital, foi Salvador, né, na Bahia, e depois o Rio de Janeiro, até meados dos anos 50, foi muito tempo na capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Bom, no início, os defensores, né, da transferência da capital para o centro do país, o Marquês de Pombal, né, em 1761, na visão dele, teria que ser transferido, né, a capital para o interior do Brasil, alegando segurança, né, que teria que ter mais segurança, né, para evitar se tivesse, por exemplo, um conflito, uma guerra, que se fosse a capital no Rio de Janeiro seria fácil, né, de ser batida, então eles tinham essa ideia de segurança, né. Tiradentes, né, em 1789, ele queria a transferência da capital para São João do Rei, né, em Minas Gerais. Hipólito José da Costa, que foi um grande escritor, um grande jornalista, ele queria que a capital fosse transferida para o interior, né, do país, alegando segurança, proximidade às vastas regiões do território brasileiro, assim como Marquês de Pombal também tinha essa ideia, né, de segurança, ele também tinha. Mas o único que começou a colocar na Constituição, né, propôs na Assembleia Constituinte, lá de 1822, a capital do Império seria transferida para a comarca de Paracatu do Príncipe, né, em Minas Gerais. Sugeriam os nomes de Brasília e Petrópolis, né? Então eles queriam transferir a capital, só que alguns, né, no Tiradentes, principalmente José Bonifácio, se fosse transferida para Minas Gerais, né, o interior de Minas Gerais. Muita gente fala que o início de Brasília foi constituído por um sonho, né, de Dom Bosco, um padre italiano, canonizado em 1934, que tinha visões proféticas, né, sobre a nova capital. Em 30 de agosto de 1883, ele teve, né, uma visão profética, né, de uma capital que seria construída, né, no centro de um grande país e que teria, dessa capital, emanaria leite e mel, né. Então, assim, é uma coisa que eles sempre esperavam, né, que teria, né, eles, na verdade, eles, não, né, eles quem, né, Dom Bosco, ele teve essa visão, né, e eles utilizaram essa visão para dizer que Brasília era a cidade que emanava leite e mel, a cidade, a terra prometida, né, como está escrito na Bíblia, que Brasília seria essa terra prometida. Né? Ela foi instituída nas constituições, né, na primeira Constituição Republicana de 1891, o Estado catarinense publica, né, uma emenda falando que pertencendo à União da Palácio Central da República, né, uma zona de 14 mil, né, mil
hectares, né, 14 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, será oportunamente demarcado para estabelecer a futura capital federal. Em 1892, Juliano Peixoto forma a Missão Cruz, o nosso segundo presidente, né, forma a Missão Cruz, chefiada pelo belga Luiz Cruz, diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro. Foram 7 meses de exploração no Planalto Central e foi feito o quadrilátero no mapeamento das terras. Né? Em 1919, o senador também Sherman coloca a pedra fundamental, né, especificamente em 1922, lá no Morro da Capelinha, né, em Planaltina. Planaltina foi a cidade que já existia, né, antes da construção de Brasília. No artigo 4º da Constituição de 34 também é citado que a capital da União deveria ser transferida para o ponto central do Brasil, né, Brasília. E no artigo 4º da Constituição de 46 continua citando que a capital da União deve ser transferida para o ponto central do país, né. Então, Brasília, ela foi constituída assim, né. Brasília foi constituída assim. Agora eu vou mostrar para vocês, especificamente, a foto do quadrilátero, né, de Brasília. O que será essa foto do quadrilátero? Essa foto do quadrilátero que a gente vê, né, os sítios, né, que concorreram no concurso, onde Lúcio Costa ganhou, né? Onde Lúcio Costa, aqui já é o concurso para saber onde seria a capital, né? E aí esse concurso ganhou o Quadradinho, né, esse primeiro sítio aqui, que é o sítio Castanho. Mas estava concorrendo com o sítio Verde, né, o número 2, o pequenininho aqui do lado, que seria menor ainda, do 3, né, que provavelmente seria esse daqui, né, é o 4, é o sítio vermelho, esse aqui, e o 5, que era esse aqui, né, esse sítio mais para cá, assim, mais pro, parando ali em Goiânia, um pouco mais perto de Goiânia. Mas acabou ganhando o sítio Castanho, né, que é o quadradinho que a gente conhece hoje como Brasília. E aqui a gente tem as demarcações que foram feitas, né, tanto do quadrilátero da Missão Cruz, o retângulo de Becker, e a demarcação proposta por Paulo Coelho. Então, hoje foi só para introduzirmos, né, o que seria, o que foi, né, Brasília no início, na capital. A gente tem também umas outras fotos aqui, uma outra imagem que eu gostaria de mostrar para vocês. A outra imagem que eu gostaria de mostrar para vocês é a imagem do projeto piloto de Brasília, né? Que a gente conhece hoje como plano piloto, né? Esse projeto piloto era a Cruz, né? De Lúcio Costa, que depois virou uma libélula, ou como costuma dizer, eu acredito que era mais uma libélula, né? Mas isso depende da percepção de cada um, né? Sobre a imagem que vê. Tem gente que fala que é um avião, tem gente que fala que é uma borboleta. O Costa falava que era tudo misturado, né? Dependia da visão de cada um. Mas eu acho que talvez seria mais parecido com uma libélula, né? No formato de Brasil, enfim, que é a questão do eixo norte, eixo sul, né? Aquela denominação lá.
E a gente sabe que para demarcar a questão do leste e oeste, para não ficar uma coisa repetitiva, eles começaram a denominar, por isso que o nome de W3, né, W3 Norte, W3 Sul, que foi para denominar, para não denominar a mesma coisa, né, em português, e sim colocaram em inglês, né, então por isso W3, W3 Norte, W3 Sul, colocaram a demarcação de norte, nordeste, sudeste e oeste, tudo com essa nomenclatura em inglês, né. A gente tem aqui, né, essa exemplar, né, dessa foto aqui. E é isso, né, por hoje. Só vou falar sobre isso, né, sobre essa questão de como Brasília foi pensada, né, no início, e como ela chegou assim até os dias de hoje. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar sobre as cidades satélites, né, que foram construídas depois desse plano piloto, né, do plano piloto de Brasília, de como elas foram construídas, né, e falar um pouquinho de cada, né, um pouquinho mesmo, não vou falar, não vai me adentrar muito profundamente a cada região administrativa. O que vocês têm que saber é que Brasília tem 33 regiões administrativas, né? Seria 31, né, as que foram primeiras criadas e teve umas que depois vieram a ser nomeadas como regiões administrativas. E como vocês estão vendo no fundo, né, no meu fundo aqui falso, temos uma foto de Brasília, né, do Congresso Nacional, né, onde eu fui quando eu era criança, e é uma foto de quando eu fui fazer esse passeio. Aí eu tirei essa foto lá em 2002, né, essa foto é de 2002. E foi muito interessante esse passeio. Depois vocês vão ver, né, algumas fotos no início do vídeo que eu vou gravar. É isso aí. Hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham apreciado a minha aula de hoje. Que Deus abençoe vocês, né? E que vocês possam aprender mais e mais sobre o Brasil, né? Nesses momentos que a gente for falando sobre o Brasil, ok? Então é isso aí. Beijinho. Depois a gente se fala mais. Foi necessário muito mais que engenho, tenacidade e invenção. Foi necessário 1 milhão de metros cúbicos de concreto, e foram necessárias 100 mil toneladas de ferro redondo, e foram necessários milhares e milhares de sacos de cimento, e 500 mil metros cúbicos de areia, e 2.000 quilômetros de fios. E 1 milhão de metros cúbicos de brita foi necessário, e 400 quilômetros de laminados, e toneladas de madeira foram necessárias, e 60 mil operários. Foram necessários 60 mil trabalhadores vindos de todos os cantos da imensa pátria, sobretudo do norte. 60 mil candangos foram necessários para desbastar, cavar, estaquear, cortar, serrar, pregar, soldar, empurrar, cimentar, aplainar, polir, erguer as brancas em penas. As em penas brancas, como penas brancas. As grandes estruturas, tão leves, tão puras,
como se tivessem sido depositadas de manso por mãos de anjo na terra vermelha e pungente do Planalto. E em meio à música inflexível, à música lancinante, à música matemática do trabalho humano em progressão. O trabalho humano que anuncia que a sorte está lançada e a ação é irreversível. O presidente Juscelino Kubitschek visita o local onde será construída a nova capital do país. Integram a comitiva presidencial os ministros da Guerra e da Aviação e outras autoridades. O presidente da Comissão Urbanizadora da nova capital, Sr. Israel Pinheiro, dá explicações sobre os trabalhos a serem executados. A futura sede do governo da República estará situada em pleno Planalto do estado de Goiás. Já está decidida a localização do núcleo pioneiro, onde ficará a residência presidencial provisória. Também já foram tomadas providências para a construção das principais vias de acesso a Brasília, que este será o nome da nova capital do país. A Companhia Urbanizadora de Brasília franqueia ao público a exposição dos 26 projetos apresentados ao recente concurso para a escolha do plano piloto da nova capital. O júri decidiu conferir o primeiro prêmio ao trabalho do arquiteto Patrício Lúcio Costa. Com expressão arquitetural própria, Brasília terá como principal característica a função governamental, em torno da qual se agruparão todas as demais. Vivamente empenhado no andamento das obras de construção da nova capital brasileira, o presidente Juscelino Kubitschek realiza a nova visita de inspeção, durante a qual inaugura a pista pavimentada para aviões de grande porte. Em sua companhia, viajam os embaixadores de Portugal e da França, além de jornalistas estrangeiros. Os trabalhos continuam em ritmo acelerado. Os operários e suas famílias homenageiam o Sr. Juscelino Kubitschek, que, por um deles, é convidado para ser padrinho da primeira criança nascida em Brasília e que se chamará Brasiliana. A comitiva percorre os pontos onde já foram construídos hotel, agência bancária e outros estabelecimentos. Na sede provisória da Presidência da República, o chefe do governo estuda com os responsáveis pela execução do plano de construções o desenvolvimento dos trabalhos. Esta é a primeira escola de Brasília. Uma construção simples, de linhas modernas, projetada por Oscar Niemeyer e construída em apenas 21 dias. Sua inauguração é procedida com especial solenidade, a ela comparecendo o próprio ministro da Educação e Cultura, professor Clóvis Salgado. Hasteada a bandeira, os presentes dirigem-se ao pavimento superior do prédio, onde o titular da Educação desata a fita inaugural. Acompanham-no autoridades diversas, bem como o presidente da Companhia Construtora da Nova Capital, o senhor Israel Pinheiro. Brasília cresce vertiginosamente e o número de crianças aumenta em proporção, obrigando, desde já, a adoção de providências no âmbito educacional. O novo estabelecimento, embora provisório, possui todas as instalações necessárias, o que se traduz em conforto e alegria para as crianças. Aqui tudo é novo, claro e festivo. Terminada a visita às instalações internas, o ministro Clóvis Salgado e sua comitiva dirigem-se ao parque da escola, onde até uma pequena piscina foi construída para o exercício da garotada nos dias de calor. Deste moderno playground, com seus sólidos balanços e gangorras,
as crianças encontrarão sempre um meio atraente de aplicar suas energias durante os períodos de recreio. Tudo isto, porém, é apenas provisório. Esta primeira escola, com suas 5 salas de aula, refeitório e demais instalações, foi construída apenas para atender a uma necessidade imediata, surgida com um surpreendente crescimento da cidade. Mais tarde, ela será substituída por um imponente prédio de cimento. Sua inauguração, porém, ficará como um marco na história de Brasília. O Palácio Presidencial, cujas obras vêm prosseguindo perfeitamente dentro do ritmo planejado, deverá igualmente estar concluindo ainda no corrente ano, pois que aqui será a sede do governo brasileiro a partir de 21 de abril de 1960. O novo palácio, com o desenho característico de suas colunas, já tem sido saudado, embora ainda em construção, como uma das maiores obras arquitetônicas do nosso país. Detalhe interessante é que o seu lago artificial avançará uma das pontas sobre o fundo do prédio, ocasionando efeitos inteiramente diversos na apresentação de cada um dos lados do palácio. Internamente, os maiores pintores, escultores e decoradores contribuirão para a maior grandiosidade desta obra, símbolo de Brasília, símbolo da vontade do povo brasileiro. Os médicos da turma do presidente Juscelino Kubitschek empreendem, a convite deste, uma visita coletiva a Brasília, onde o chefe do governo, depois de proporcionar aos seus antigos condiscípulos um contato direto com as obras da futura capital, lhes oferece um almoço congratulatório pela passagem do 30º aniversário de sua formatura. Esta festiva e cordial reunião de médicos, um dos quais o próprio presidente, tem ainda alegrá-la a presença de destacados artistas do teatro popular e do rádio cariocas, que com um bem organizado show em que predominam os números de canto, prendem por largos momentos a atenção dos convivas. No local em que será a Praça dos Três Poderes, o ministro Eurico Salles assiste o senhor Israel Pinheiro acionar a máquina para o batimento da primeira estaca do Palácio do Congresso Nacional. Cenas como esta têm se tornado quase que uma rotina nestes primeiros tempos de Brasília, mas a cerimônia aqui assinalada pela presença do ministro da Justiça reveste-se de um significado maior pela própria grandeza e finalidade da obra que ora se inicia. É o aeroporto de Brasília, uma das primeiras construções no vazio demográfico que antes existia no sítio escolhido para a nova capital. Hoje, base de operações da gloriosa FAB e também de 8 empresas comerciais de navegação aérea. E esta foi a primeira casa construída em Brasília, o Catetinho. Nas viagens de inspeção às obras iniciais de Brasília, ali pernoitava o presidente da República. E na data do 2º aniversário do Catetinho, foi prestada homenagem aos pioneiros que o construíram com a inscrição de seus nomes em uma placa de bronze. Em ano e meio de trabalho, ergueu-se a obra-prima do gênio de Oscar Niemeyer, o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe da nação e marco monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia de inconfundível beleza, tanto pelas suas linhas externas como pela artística decoração do seu interior. No triângulo monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto, onde despachará o chefe do Poder Executivo, e o Palácio do Supremo Tribunal. O Senado e a Câmara funcionarão em um só bloco gigantesco, com os serviços auxiliares e escritórios dos parlamentares em 2 edifícios anexos,
formando um conjunto de impressionante beleza que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. Essas obras já estão com as estruturas concluídas, sendo um dos centros de trabalho mais visitados por quantos afluem a Brasília, e a elas, o presidente Juscelino Kubitschek e o senhor Israel Pinheiro, presidente da nova CAP, dedicam as suas melhores atenções numa demonstração eloquente de interesse e apreço pelo poder legislativo, ao qual ambos pertenceram em legislaturas passadas. Nos outrora desolados Chapadões, menos de 2 anos atrás, surgem agora os bairros cheios de vibração. Estas são as primeiras 500 residências já construídas pela Fundação da Casa Popular e entregues aos laboriosos pioneiros de Brasília. Os institutos de previdência social começaram a povoar as superquadras do plano piloto. Até dezembro de 1960, serão entregues 75 blocos com 2.868 apartamentos. Estendem-se esses blocos de concreto armado ao longo do grande eixo residencial, cujo panorama é uma sucessão de canteiros de trabalho, onde técnicos e operários brasileiros porfiam em bem cumprir o seu dever. Em um dos edifícios do IAPI já está pronto um apartamento piloto, com todos os requisitos do conforto moderno. Como este, serão todos os demais em construção. Esta foi a primeira barragem construída em Brasília, aproveitando as águas do rio Saia Velha. Uma usina de 500 cavalos de força foi ali instalada para alimentar as máquinas dos canteiros de trabalho. Mas o suprimento definitivo de luz e força a Brasília será assegurado pelas águas que formam a majestosa cachoeira do rio Paranoá. O represamento dessa torrente irá formar o Lago da Visão Profética de São João Bosco, com a fabulosa massa líquida de 600 milhões de metros cúbicos. Neste cenário, estão sendo construídas as fundações da barragem que represará as águas do Paranoá, cujo aproveitamento na primeira fase de execução dos projetos fornecerá a Brasília 30.000 cavalos de força, energia suficiente para cobrir as necessidades do progresso da nova capital durante vários anos. Os trabalhos da barragem se desenvolvem no mesmo ritmo intenso de todas as obras de Brasília. Já está quase concluído o vertedouro por onde serão desviadas as águas do Paranoá, a fim de ser atacada a construção no leito do impetuoso rio. O lago que se formará nesta região terá o comprimento de mais de 45 quilômetros, medindo em sua parte mais larga cerca de 5 quilômetros. A profundidade em alguns pontos será de 30 metros e a linha d'água atingirá a cota 1000. Outro setor onde os trabalhos caminham para a fase final é o do abastecimento d'água potável. As tubulações já estão sendo colocadas. A água para abastecimento à população não será problema em Brasília. O Ribeirão do Torto fornecerá a massa líquida aos gigantescos reservatórios ali em construção. Cada reservatório suprirá as necessidades de uma parte da nova capital. Estes que focalizamos estão sendo construídos somente para recolher as águas do Ribeirão do Torto. Para o futuro, há muitos outros mananciais espalhados na região. Chegam à Praça dos Três Poderes em Brasília personalidades do mundo inteiro a fim de participar da solenidade de abertura do Congresso Internacional de Críticos de Arte. A nova capital foi escolhida justamente pela sua beleza moderna, representada no inédito cenário de urbanismo e arquitetura. O ritmo e a forma em lírica expressão arquitetônica transparecem nos edifícios monumentos levantados do fabuloso triângulo da Praça dos Três Poderes. Procurando as estrelas ou se dilatando na planície, na luminosidade de suas arcadas ou na vertigem retilínea da construção, os palácios são verdadeiros símbolos de um novo mundo de beleza e de novos valores plásticos, sínteses perfeitas do funcional aliado à estética e ao próprio ideário da democracia, da justiça e da soberania nacional. E até mesmo as habitações que se erguem na arejada composição urbana
possuem essa verticalidade enxuta, como se no Planalto Central brasileiro a humanidade tivesse atingido a última expressão da civilização moderna, o puro e o essencial ao mesmo tempo. Brasília, cidade monumental de arrojo e delicadeza, símbolo de uma nova era. Foi assim que a viram estetas e arquitetos e urbanistas de todo o mundo. O Catetinho, primeira edificação levantada em Brasília, é hoje entregue pelo presidente da República ao Patrimônio Histórico Nacional, na pessoa do seu diretor, Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade. Visita entre as estruturas monumentais da Praça dos Três Poderes para conhecer em fase de acabamento o edifício do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio dos Despachos. Brasília, a capital do país, é também o marco do sistema de intercomunicações internas do imenso território brasileiro. É um ponto pioneiro de penetração no oeste, no norte e várias outras áreas rarefeitas e subdesenvolvidas do Brasil. Brasília vai ser ligada ao extremo oeste e ao extremo norte através da rodovia Acre-Brasília, para a qual se voltam agora os esforços do governo federal e dos meios administrativos e técnicos que a planejaram e a estão construindo. Partimos no rumo de Mato Grosso em avião da FAB e sobrevoamos extensões sem limites da floresta mato-grossense. A diretriz da rodovia Brasília-Acre atinge os pontos principais dos estados e territórios até alcançar Rio Branco. Em futuro próximo, ela poderá ligar o Pacífico ao Atlântico, o Porto de Santos a Calhau, numa extensão de 6.000 quilômetros, sendo 5.000 no território brasileiro. Longos trechos já estão abertos no recesso da Floresta Virgem e o projeto revela o alto nível da engenharia nacional. O empreendimento, porém, significa audácia, energia e confiança no futuro da pátria. Estes são os primeiros heróis da grande jornada. Os vencedores da floresta, a golpe de facão, machado e pá. Trabalhadores sem medo, pioneiros intrépidos e audazes que fazem do trabalho não apenas o ganha-pão, mas também uma empreitada cívica e libertadora de sua própria terra. A picada vai continuar para frente, sempre para frente, e eles marcham como um exército atrapalhado com os seus rudes instrumentos de trabalho, que são as suas armas. Armas de redenção, de conquista, do primeiro domínio sobre natureza rude. Armas que traçam o rumo do futuro, da riqueza e da civilização. Moderna estação de tratamento d'água inaugurada em Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek, que se faz acompanhar de sua esposa, do prefeito Israel Pinheiro e de altas autoridades.
Ainda como parte do programa comemorativo do seu aniversário, o presidente da República preside a solenidade de inauguração do posto meteorológico de Brasília, montado com possante radar e os mais modernos equipamentos. O novo hospital distrital, um dos mais bem equipados do Brasil, é também inaugurado. Serviço telefônico que coloca Brasília em contato com o mundo e se articula com toda a rede de comunicações do país, tem agora a Central Telefônica Sul, cujas instalações estão sendo inauguradas pelo presidente Kubitschek. Percorrendo a cidade, o presidente inaugura a pavimentação da Superquadra 108 e visita os conjuntos residenciais do IAPI. A arquitetura e urbanismo em Brasília continuam sendo padrões de modernidade e beleza. Itamaraty, em Brasília, será uma obra arquitetônica de beleza impressionante. E ao lançar a pedra fundamental do palácio, declara o presidente, em resposta à saudação do chanceler Horácio Laffer, que o novo edifício será símbolo do papel atuante do Ministério das Relações Exteriores no desenvolvimento econômico do Brasil. Em companhia de sua esposa e filhas, o presidente da República percorre as obras finais da represa do Paranoá, descerrando a placa comemorativa à conclusão dessa obra. Os ministros de Estado, o prefeito de Brasília e autoridades estiveram presentes. Paranoá resolverá por muito tempo o abastecimento de energia elétrica do novo Distrito Federal. É uma barragem construída em tempo recorde e constitui uma das obras básicas do desenvolvimento de Brasília. A monumental plataforma rodoviária de Brasília é a última obra a ser inaugurada pelo chefe do governo na data do seu natalício. Em concreto armado, é uma das maiores realizações da engenharia moderna em todo o mundo. Além do aspecto grandioso, o conjunto da obra impressiona pela beleza arquitetônica e urbanística. A plataforma rodoviária fica situada no cruzamento do eixo rodoviário com o eixo monumental. Tem a forma da letra H. No seu interior, há compartimentos destinados à instalação de lojas, cabeleireiros, restaurantes, bares, etc., dispondo de todas as condições para proporcionar conforto aos passageiros. O povo festeja com júbilo o aniversário do senhor Juscelino Kubitschek. No núcleo bandeirante da Cidade Livre, meio à grande concentração popular, o chefe do governo é aclamado com calorosas demonstrações de afeto e entusiasmo pela obra realizada no governo. Agradecendo, o presidente enaltece o trabalho de técnicos e operários na construção da nova capital do Brasil. E só ficaram as solidões sem mágoa, o sem termo, o infinito descampado, onde nos campos gerais do fim do dia se ouvia o grito da perdiz, a que respondia nos estirões de mata à beira dos rios o pio melancólico do jaó. E vinha a noite. Nas campinas celestes rebrilhavam mais próximas estrelas, e o Cruzeiro do Sul resplandecente parecia destinado a ser plantado em terra brasileira. A grande cruz alçada sobre a noturna mata do Cerrado, para abençoar o novo bandeirante, o desbravador ousado, o ser de conquista, o homem.